eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, o programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Celso Sberner, executivo, empreendedor e consultor com mais de 35 anos de experiência em tecnologia, processos e desenvolvimento de pessoas. Formado pela FEA USP, construiu uma trajetória sólida em empresas como Pricewaterhouse, BAM, IBM, Oracle e Ernst Young, com atuação em mais de 16 países. É fundador da Unique One, uma das maiores consultorias do país, no início dos anos 2000 e atualmente é sócio-diretor da Multiconsulting. Também é criador e apresentador do projeto Sucesso Brasileiro, uma plataforma que reúne histórias reais de líderes profissionais que inspiram o país. Celso, prazer te receber aqui. Obrigada. Obrigado, Lilian. Que honra estar aqui com você. Eu que Que agradeço. bacana ter essa descrição sua da minha carreira, uma honra mesmo. E que carreira, né? Que eu acho que isso é super importante, né? A gente Quando você lembrar. olha assim, é bastante tempo, né? Então, obrigado. Adoro o seu programa, adoro o jeito que você conduz. E a gente se conhece há pouco tempo, mas já virei um fã. Então, obrigado pelo convite, uma honra. Obrigada, eu que agradeço. E aqui no LPA, Celso, a gente sempre traz pessoas que trazem histórias reais, que inspiram, que trazem realmente um ensinamento para quem está aí do outro lado. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu aprendi muito ouvindo as outras pessoas, modelando as outras pessoas, e é isso que eu busco trazer no LPA, deixar um legado e transformar vidas. E é claro que a gente tem que entender a sua história. Você que construiu uma carreira com passagens em gigantes, como a IBM, onde tive a oportunidade também de trabalhar por muitos anos, Sim, Oracle e Ernst Young. Como é que começou a sua trajetória no mundo corporativo? E como é que foi mudando a sua visão com relação à liderança? Conta pra gente a sua história. Sim, tudo tem uma base, né, Lilian? Eu acho que assim, muito da minha base é família, né? Parece um pouco clichê, mas não. Eu tive uma sorte, assim, de ter uma mãe professora, que não dava muita opção para mim, eu não sei estudar, né? Então, minha mãe é professora de colégio do estado, e então eu tinha que estudar, fazia parte da casa. Meu pai, vendedor, aquela família típica, classe média, né? Brasileiro, vendedor, um alemãozão, grandão, bom de papo, bom de negócio, né? Isso foi me moldando desde pequeno ali, né? Uma família é muito, muito importante, porque o estudar, e eu sempre falo e falo para todo mundo, né, que estudar não é opção, né? O estudar o seu sucesso, a sua carreira vai estar muito baseado em tudo que você estuda, né? Então eu tinha que estudar, não porque amava, mas porque minha mãe mandava, né? Depois comecei a gostar um pouquinho dessa história. Isso ajudou. Então, acho que talvez uma primeira base dessa carreira corporativa é estudar bastante. 17 anos eu tive a sorte de entrar numa universidade muito boa, né? Na Universidade de São Paulo. E ali também tem mais um fator que é moldando, um pouco essa diversidade natural do Brasil, Lilian, porque você está... Então, de manhã, com muito esforço, eu estudava num colégio muito bom, mas também a gente morava num lugar, ali na Zona Sul de São Paulo, que você tinha comunidades, favela, jogava bola com o pessoal da favela, isso ia dando... o pessoal da manhã e o pessoal da tarde eram diferentes, né? Isso foi moldando um pouco a carreira. Da Universidade de São Paulo, eu comecei a estudar bastante, tive o privilégio de entrar num programa de trainees, que recomendo também para todo mundo. Essas grandes multinacionais têm programas de estagiários, de trainee para você entrar. Eu entrei muito cedo, com 18 anos, já ia fazer ali auditoria, consultoria e numa gigante, que é a Pricewaterhouse, hoje PwC, PricewaterhouseCoopers. E ali passei 8 anos ralando, a gente diz, né? Ralando mesmo ali, eram muitas horas por dia, trabalho durante o dia, faculdade à noite, né? Tem mais, acho que uma coisa importante do corporativo, comecei a aprender a falar inglês, né? Que você vai ali, primeiro você vai entendendo as empresas brasileiras, os processos, aí você começa a aprender inglês para querer conquistar o mundo. Depois de um tempo tive a oportunidade de ir para uma outra empresa, que é uma empresa de software holandesa, né? Depois de algum tempo, também ainda jovem, bem jovem, e ali um pouquinho dessa história de começar do Brasil e entendendo alguns lugares, né? E começar a perceber as diferenças que existem entre o Brasil, a Europa, projetos nos Estados Unidos, viajando um pouco mais pela América Latina. Então aí acho que disso vem um pouco da minha base de amar ser brasileiro, e ter muito orgulho de ser brasileiro,
de conhecer outras culturas, de poder trabalhar ali nessas culturas e poder entender. Então, acho que no mundo corporativo eu tive esse privilégio de trabalhar nessas multinacionais da BAM, depois trabalhar na IBM, onde passamos bons tempos juntos lá. Eu brinco que... Eu fiquei quase 16, mais de 15 anos, contando com estágio. Pois é muito, né? É muito tempo. Que é ótimo, porque a gente que trabalhou na IBM, a gente fala... E eu falava com orgulho, Uma né? escola. A maior corporação do mundo, né? 500 milhão de funcionários, isso na década de 2010, por ali, né? 500 milhão de funcionários, você aprende mais ainda de tecnologia, de processos, o prazer de você poder entender o que é o mundo global da tecnologia na IBM. De lá fui para a Oracle, também são mais 4 anos de Oracle. Quase fui para a Oracle. É mesmo? Eu cheguei a participar de um processo, mas aí depois eu não dei sequência, mas sim, houve Ia se dar muito bem na Oracle. Eu brinco, Lili, que na IBM eu aprendi processos e organização de empresas e projetos grandes, né, de grande corporação. Na Oracle eu aprimorei como vender. A Oracle é uma empresa de venda de tecnologia. Empresa que eu fiquei 4 anos incríveis com pessoas que têm venda no sangue, né? E depois voltei para a Ernst Young, não se fala mais da Ernst Young, agora fala UI. UI. Né? E na UI voltei para esse mundo da consultoria que eu tanto gosto, até 2020. E de lá voltei a empreender, que daqui a pouco a gente fala de como que é empreender. Mas nesse mundo corporativo eu sou um cara muito satisfeito com a minha carreira, de estar nessas grandes corporações e ter aprendido uma mais processo, uma mais tecnologia, uma mais vendas, né, pessoas, quando a gente fala de Ernst Young como um todo. Então acho que é um prazer, eu falo de todas com muito orgulho. É muito bom, né? A experiência de se passar por várias empresas. Eu comecei muito nova também, como você sabe. Muito nova. Quando nova. você fala a sua carreira, dá a impressão que você tem uns 70 anos de idade, assim, de tanto que você já fez, né? As pessoas perguntam, fazem esse comentário, quantos anos você tem ou que horas você dorme? Né? Eu não vou perguntar, mas eu que conheço a sua carreira é absurdo o tempo ali, né? E eu acho que a gente também tem que ser muito grata a essas experiências que a gente teve, porque passar numa empresa corporativa, ter uma experiência, ter vivência, é muito valioso. Só que é muito valioso desde que você tome a direção do seu emprego, da sua carreira. Porque tem muito funcionário que vai fazendo o básico, não se preocupa com a carreira, não se preocupa em levar para o gestor dele as necessidades, buscar os treinamentos. Eu sempre fui muito inquieta de querer o próximo passo, de buscar o próximo passo. Quando eu não fui para essa oportunidade da Oracle, eu já tinha uma outra oportunidade vindo ali na própria IBM, mas eu quis participar de um processo seletivo para entender, que acho que faz isso a gente testar o mercado, mas eu já tinha uma outra coisa na própria IBM para um próximo passo. E eu acho que é importante isso, né? A gente ir atrás. Então, sempre você foi uma pessoa que foi atrás. Sempre você buscou ir atrás da sua carreira. Você não esperava o seu gerente falar, você vai fazer isso. Não dá para esperar, né? Eu acho que eu sempre falo que o bom profissional é o curioso. Sabe assim, o curioso de querer aprender mais e querer estudar mais. E indico sempre, né, para quem começa a carreira, procure essas grandes corporações, se tiver oportunidade, porque ali você tem um ambiente, né, Lilian, de organização e de governança. Acho que isso faz toda a diferença, né? Totalmente. É tudo estruturado, é governado, inclusive para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Sim. Né, se você for atrás, se você procurar, se você estudar, se você participar, se você pedir para o seu gerente, para o seu chefe que você quer fazer mais coisas, o ambiente é o ideal ali, né? Não tem limite. Porque talvez numa empresas menores, é mais difícil de você ter essa possibilidade de... Você pode ser o curioso, você ainda tem que buscar fora. Ali não, está estruturado para você fazer. Então, recomendo grandes empresas. E no Brasil a gente tem o privilégio de que todas essas grandes corporações estão presentes no Brasil. Quer seja de tecnologia, de consultoria ou de negócios, elas estão aqui, presentes, né? Então dá para a gente se aproximar dela. E como é que você fundou a Unique One? E o que marcou? UniOne. Como é que foi essa fundação já? Porque você sai do ambiente corporativo e vai criar a sua própria empresa? Conta um pouco. Essa é uma outra chavinha de mudança bacana ali, né? Porque você está no mundo corporativo. E eu tinha um pouco disso. Corporativo como CLT, né? Porque você não deixa de continuar no mundo corporativo, só que como sem dúvida. Founder, né? Mas ali você está ali CLT funcionário. Era funcionário da Pricewaterhouse, funcionário da IBM, funcionário da Oracle. Mas nesse intervalo ali, né, um pouco de BAM, que é a empresa de software holandesa que eu trabalhava, na verdade, é um pouco de ocasião com vontade de empreender.
Então já tinha isso um pouquinho de jovem, eu já tive loja de videogame no começo, quando com alguns sócios. Então eu tinha essa vontade de empreender, mas ali, ano 2000 mais ou menos, surgiu a oportunidade, que a empresa de software que eu trabalhava estava sendo vendida. E eu já tinha, apesar de 30, menos, né? Nem 30 anos ainda, mas trabalhava quase desde os 18, quase 12 anos já de experiência. Então eu quis fazer algo por conta própria e apareceu uma janela de oportunidade, ali você tem que ter, eu falo, empreender também é atitude. E atitude, sim. Vai ou não vai? Vai. E ali numa boa oportunidade a gente começou a fazer consultoria, na época implantação de software, implantação de RP. E vamos voltar, ano 2000 a gente falava de bug do milênio. Então era o negócio já efervescente. Ó, a gente tem que implantar softwares novos, porque senão com esse bug do milênio vai acabar o mundo. Né? O mundo já quase acabou em 1999. Para quem está nos vendo, vai lembrar que lembra. que ali assim, vai acabar tudo no ano 2000, né? E ali veio essa história de empreender, com sócios, com toda. É um grande desafio, você empreender pela primeira vez, você não tem o seu salário CLT, mas isso te dá uma casca, né, de você fazer. Talvez ele foi meu primeiro empreendimento, a União a gente cresceu muito em 2 anos ali, a gente chegou a estar entre as 20, 25 maiores empresas de consultoria do Brasil naquela época. Que legal. Divertido, assustador, você tem que ter, você ganha casca, mas você tem que ter sangue frio, né? Quando você tem grandes negócios e você começa a ter uma folha de pagamento grande, pessoas e contratos, então mas é uma experiência altamente recomendável para quem gosta, e você desse mundo sabe bem disso, né? Com certeza. E ao longo desses 35 anos, qual foi a maior virada que você teve na sua carreira? Foi criar a Unique One? Foi fazer o M&A dela? Você vendeu, né? A gente vendeu a UniOne em 2006, foi um aprendizado, 1 ano e meio para vender uma empresa para um pessoal internacional, para depois voltar para o mundo corporativo, né? Eu voltei de novo para o mundo corporativo e agora empreendendo de novo. Mas eu diria, Lilian, que a maior virada da minha vida está agora. É nesse momento onde eu falo de, tá bom, mundo corporativo, empreender, vivi os últimos quase 40 anos. Agora é aprender a compartilhar. Agora é como fazer disso outra coisa nesse mundo novo, digital e programas como o seu, podcast, num mundo diferente. Então essa agora, para mim, é o maior momento de virada que eu tenho. Que legal. Olha quantos insights a gente está tendo aqui, né? E eu acho que é muito interessante você entender as fases da vida. Eu acho que você falou que o seu momento maior virada está sendo agora, né? Você teve N momentos de viradas, N momentos que você teve que ir lá pivotar e mudar. Ah, vou empreender, não vou empreender, vai ser em tal empresa. Agora você está com uma outra empresa que é a Multi, que você vai contar para a gente também. Sim. A Multi é uma empresa também de consultoria. Totalmente. 2020, contando muito rapidamente, na pandemia, a minha área, eu estava na Ernst Young, né? E por surpresa, a área que eu tinha não ia mais ter investimento. Então, na verdade, foi ou continua no mundo corporativo ou vai empreender de novo. E aí, com o Ale, meu sócio hoje na Multi, um amigo de 30 anos, falei assim, por que não fazer isso por esse caminho? E aí voltei a empreender a partir de 2020 e 2024 tem essa mudança agora nova de compartilhar. Hoje você segue empreendendo no setor corporativo, com consultoria e também com o programa Sucesso à Brasileira, que a gente vai saber mais sobre o programa logo mais no próximo bloco. Já já a gente volta, gente. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma.
mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante... Próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está maravilhosa aqui com o Celso. Celso, queria que você contasse mais detalhes sobre a Multi. Sim. Porque você sai de um cenário onde você era já um empreendedor, veio do Corp, vira empreendedor, né? Abre a UniOne. Depois da UniOne, você vende a UniOne. Até queria entender um pouquinho antes, como é que foi vender uma empresa? Porque vender não é fácil. Nossa, foi um aprendizado, Lili. Um aprendizado assim de... Foi 1 ano e meio de due diligence para poder vender. Eu imagino. Foi 1 ano e meio para você poder vender. E preparar a empresa para vender, né? Na verdade, a gente tinha uma empresa, a UniOne era uma empresa muito redondinha, assim, porque a gente fazia o que era o bom de fazer naquela época, que era implementação de software de gestão. Então, a gente implantava softwares da Oracle, software da Microsoft, a gente implantava Siebel, e software... Nossa, Siebel. A gente era implementador de Siebel, a gente fazia isso. E você tinha, e a gente foi com escritórios em São Paulo, escritório em Fortaleza, escritório no Chile, escritório na Argentina. Então a gente era uma empresa nacional, mas com muita gente... Multinacional. Multinacional, nunca tinha parei para pensar nisso, mas sim com países que interessavam. A gente foi descoberto para ser comprado. Então uma empresa, uma Venture Capital dos Estados Unidos veio e falou assim, a gente quer uma empresa, procurava uma empresa com escritório em São Paulo, Chile e Argentina. Na época a gente foi... E a gente começou a conversar, tá bom? Não queríamos vender. Coisa assim, fala assim, olha, não quero vender meu carro, mas se aparece um maluco falando assim, adorei seu carro, eu quero comprar, peraí. Foi muito aprendizado de coisas boas e coisas ruins, né? Porque você começa... E ali, isso era 2006, 2007, Lilian, eu comecei a aprender que a gente sabia muito pouco sobre isso. Porque os americanos vinham com propostas sofisticadas para a época.
olha, nós vamos fazer stock option desse jeito, com uma parte assim, uma parte assado. E eu me sentia meio, né, e meus 3 sócios na época, um pouco tupiniquim, sabe assim? A gente quer, tá bom, quer comprar, você paga, dá o dinheiro e pronto, e leva, né? E não, o americano já era, isso há 20 Eles anos já atrás. nascem assim, né? Sim, Eles cara, aprendem na escola. já vinha com uma sofisticação que a gente tinha que estudar para entender, né? Mas foi bom. A gente vendeu essa empresa, aprendemos toda a história, não compete agreements para consultoria. Foi bom, parte recebeu, parte você não recebe, parte o americano quer pagar de um jeito. Um bom aprendizado de como vender a empresa. Bacana, o New One foi uma linda história, tem com certeza muita gente assistindo aqui, a gente tinha Conseguiu construir um valuation na época? Sabia o que era na época? Como é que era? Sim, não tinha o nome valuation, né? Tá. 2006 a gente não usava o nome valuation, né? No conceito hoje de startup, de como... Mas sim, a gente conseguiu chegar, mas foi muito mais, vou dizer assim, os gringos conduzindo do que a gente conseguindo com a Red. Por que eu estou te perguntando isso, Celso? Porque, assim, hoje ele ainda é um assunto que não é muito falado. Sim. E a gente já está aqui muitos anos depois, onde a gente vem no mercado de startup, e eu invisto no mercado de startup, e eu vejo qual a dificuldade que as startups, que as empresas têm para conseguir construir tudo isso, né? Sim. E o mercado americano já tem isso padrão. A gente olha o cenário de holding, a gente vai aprendendo sobre isso, não, eles já nascem construindo desse jeito. Já vinham com coisas a nos ensinar. Então, talvez o preço foi um preço bom de venda numa empresa, né, que já tinha ali quase 300 funcionários, mas você via que depois a gente deixou algumas coisas passar. Talvez hoje fosse Mas hoje diferente. você já aprendeu, vai fazer diferente se você tiver que vender a multi em algum momento. Vou pedir ajuda, vou pedir conselho para você e para essas pessoas de startup que manjam muito desse assunto. Com certeza, que eu puder eu vou ajudar. Foi muito bacana. Então ali voltei para o mundo corporativo dali. Com dinheiro no bolso. Com certo dinheiro no bolso, né? Pensando assim, e você ali no auge dos seus 30 e tantos anos, fala assim, poxa, acho que eu não preciso mais trabalhar na vida, né? Balela, né? Porque o que já vai muito rápido, você... Não só pelo dinheiro, mas você percebe que tem muito a fazer ainda, né? E precisa fazer. E eu precisava. Então, voltei para o mundo corporativo, que foi sensacional. E para voltar para o mundo corporativo, Lilian, acho que é por isso que essas idas e vindas são boas, que você tem que voltar a estudar. Quando você está empreendendo, esse é um erro que alguns empreendedores cometem, né? Você tá numa empresa, num negócio, começou a ganhar dinheiro. Você acha que você está tranquilo, né, em rota de cruzeiro tranquilo. Não, se você não estudar, você não vai crescer. E acho que eu acomodei um pouquinho quando voltei para o mundo corporativo, eu lembro, e voltei para a IBM, 6 meses eu tinha que estudar muito, porque eu era lá um sócio da área de GBS, e alguém falava assim, queremos a opinião agora da IBM. Eu falei, eu tenho que estar up to date aqui com o que acontece, né? Então eu voltei, foi bom de ali caiu a ficha, assim, poxa, eu vou ter que estudar, mãe, vou ter que estudar não só tudo até agora, mas a vida toda sem parar. Mas tem que ser um lifelong learning, o tempo inteiro a gente tem que estar aprendendo, porque tudo muda. Eu falava de Watson em 2017, Watson não é inteligência artificial, logo no começo, era uma das primeiras a se falar de IA, e agora todo mundo fala de IA, tudo é IA, o IA o tempo todo eu olho e falo, nossa, tem tanta informação, tem tanta coisa surgindo, não dá para ficar atualizado o tempo inteiro. Então a gente tem que ter a humildade de entender e se adaptar com esse mercado que está vindo, mas claro, e buscando sempre estar antenado com o que está acontecendo. Mas quando a gente olha um pouco sobre isso, a gente também busca olhar um pouco sobre performance. Como é que você, como um líder de alta performance, o que você considera essencial, por exemplo, para formar os times e de uma forma sustentável? Porque assim, na hora que você foi do ambiente corporativo, liderou pessoas, atuou com vendas, foi para um cenário de empreendedor, gerindo uma empresa que foi uma multinacional, que você gerou venda dela, ou seja, você criou líderes ali, você liderou pessoas. Como é que isso é sustentável? Como é que você atua? O que você traz de essência do Celso que é diferente? Eu acho que assim, time de alta performance começa pela primeira palavrinha ali, que é time. Né? Então, você montar um time é uma arte. E aí a gente tem que usar do que o Brasil nos oferece, né? Porque, e sem ser o jargão da diversidade, né? Eu não falo só dessa diversidade, né? a básica para nós, né? no que é, né? Raça, gênero, tudo.
Não é só essa, assim, mas a diversidade que existe no Brasil, de você ter um time formado desde pessoas formadas nas melhores universidades do mundo, PhDs, e ter pessoas humildes que vêm com muito esforço, que vêm trabalhando e precisando trabalhar. Então, quando você monta um time com diversidade, acho que é um dos primeiros segredinhos, assim, né? Você tem um time coeso. Segundo, um time diverso é um time de performance. Um time de alta performance, ele é mais, assim, ele é um time que onde as pessoas se admiram, onde as pessoas se gostam. Eu tive times nessas empresas, alguns excelentes, mas os memoráveis era um time que quase uma família. Pessoas diversas, que gostavam e que eram bem cuidadas. Então, você saber cuidar, liderar, inspirar essas pessoas, acho que é o primeiro segredo de um time de alta performance. De alta performance, é muito bom, porque no final das contas a gente está lidando com pessoas, né? É isso. E todas têm seus desafios, mas todas têm que entender que têm seus compromissos e também ir atrás dos seus resultados. Condição sine qua non, né? Estou falando claro, do time apaixonado, diverso, mas a condição é que essas pessoas sejam experts, que estudem muito, que sejam capazes, comprometidas, que saibam fazer, né? Interessante e muito importante. Então, ficou a dica aí do Celso para vocês que, claro que o líder tem que cuidar do time, tem que se preocupar com o time, tem que ter um time diverso, mas o time também tem que ir atrás dos resultados de se desenvolver, né? Sem dúvida. Isso Sem é muito dúvida. importante. Eu olho isso porque me volto num comparativo de o profissional tem que ir atrás da sua carreira. Sim. Tem que buscar o seu próximo passo. Eu lembro que a cada 2 anos, na época que eu trabalhava na IBM, eu já ficava de olho qual que era a próxima vaga que eu ia buscar e eu preparava alguém para o meu lugar. Então, eu pegava um estagiário, operações, ou alguém que eu conseguia preparar para ir para a minha vaga e já alertava a minha gerente, eu estou preparando essa pessoa. Para quê? Porque quando surgisse a vaga, eu poder ir para a vaga e ter alguém para suprir o meu lugar. Ou quando não tinha, eu até topava assumir as duas missões por um período até conseguir alguém. Por quê? Porque eu sabia que eu não podia deixar ninguém na mão, mas também eu não podia deixar aquela oportunidade, deixar de pegar aquela nova oportunidade, né? E eu acho que cabe a gente ir atrás, Celso. Sim. E hoje, né, Lilian, se a gente pensar bem, o mundo dos negócios está em ebulição. Tudo está mudando, né? Com essa história de novas tecnologias, né, de inteligência artificial generativa. A gente está num momento de transformação que, na verdade, se você... E eu entendo quando a gente fala que, a cada 2 anos já pensando na próxima. Hoje em dia, Não, talvez hoje a cada menos. 6 meses, se não tiver pensando na próxima onda, no que vai acontecer, vai ficar para trás, né? Porque é uma coisa muito mais ágil do que alguns anos atrás. Com certeza. Né? E uma coisa interessante, eu passei por 9 posições. Uhum. 9 posições em 15 anos tem a correlação de sempre estar buscando uma missão diferente, né? Mas traz para mim também um pouco mais, na sua visão, qual que é o erro mais comum que os executivos cometem ao tentar modernizar as empresas? Sim, ótima pergunta. Como eu falei, né, a gente está vivendo, para mim, uma das maiores revoluções da humanidade, a maior revolução tecnológica, sem dúvida. Desde que eu sou vivo, pelo menos, eu nunca vi tanta mudança quanto agora, com essa história de novas tecnologias. Né? Tecnologia não é mais um limite. Eu lembro que, talvez há 30 anos atrás, a gente falava assim, olha, a empresa vai trabalhar desse jeito aqui porque não tem tecnologia para fazer isso mais rápido ou para fazer de uma outra forma ou que dê aqui informações saiam com essa velocidade que a gente precisa. Não tem mais esse limite hoje tecnológico. Quando a gente vai buscar tecnologia, você consegue fazer tudo com as ferramentas que a gente tem. Né? Então tem esse afã dos empresários quererem modernizar. E falar assim, olha, vamos modernizar a empresa. Eu tenho alguns clientes assim na Multi hoje, de empresas clientes que chamam e falam assim, cara, eu fui para a China, eu vi um monte de robô, eu preciso colocar robô aqui. Eu fui para não sei aonde, eu vi que lá tem, inteligência artificial. Alguns clientes brasileiros, empresas prósperas e indústrias, falam assim, eu preciso colocar inteligência artificial aqui. Né? E acho que se isso não for planejado, talvez aí seja o principal erro dos empresários atuais, os empreendedores que querem modernizar. Primeiro, não ser só pela moda e ser algo planejado. A gente fala de uma coisa chamada plano estratégico de tecnologia.
até Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, o PET. Porque muito hoje, muita oferta você tem. Você tem centenas, dezenas de fornecedores de tecnologia. E para o empreendedor, ele está o dia inteiro recebendo oferta. Olha, vamos colocar essa solução, vamos colocar aquele software, aquela coisa, aquela máquina nova, aquele robô. E se você fizer isso sem plano... Sem planejamento. Eu digo para os clientes, para os amigos empreendedores, assim, a área mais fácil de você gastar dinheiro e perder dinheiro é com tecnologia. Porque se você não tiver isso planejado, todo dia alguém vai falar, você precisa de um servidor novo, você precisa de uma máquina nova, nós compramos agora um robô, nós vamos automatizar todas aquelas máquinas lá, aquele processo vai ser automatizado. E solto isso, é um jeito muito fácil de gastar muito dinheiro. E eu acho isso tão importante que você trouxe, porque muitas vezes as pessoas não entendem que a tecnologia é meio. A tecnologia é meio, a tecnologia ela está ali para proporcionar o que já foi pensado para ser construído. Então ela é um meio para viabilizar alguma coisa. E eu sempre, acho que eu já comentei isso com você, mas eu sempre sentei nos clientes, pelo menos quando eu fui aprendendo realmente a ser uma líder no cenário de vendas, era perguntar como é que eu conseguia ajudar o meu cliente. E não chegar e vender um portfólio. Sim. Então, na hora que você começa a entender a necessidade dele, você começa realmente a trazer para onde ele vai ir e assim, e plugando as outras coisas. E hoje eu venho fazendo isso muito com a LPA Group, com a LPA Consultoria, de olhar as necessidades e ver que pontas eu consigo conectar. Parece óbvio, né? Mas não é o comum. Não é o comum. Não é o comum, porque você tem muita gente só querendo vender por vender. Tem a meta de tanto, eu vou colocar essa solução. Tem que entender se aquela solução realmente é o que vai endereçar o problema do seu cliente. E hoje, se você não fizer isso ao seu cliente, você vai levá-lo a um dos maiores erros dos líderes empresariais hoje, que é não planejar. Então, antes de colocar a inteligência artificial, vamos entender para quê? Onde está a dor daquela empresa? Né? O problema na área comercial, na área de compras, no RH, no financeiro, no todo, na gestão, são nos executivos. Onde está doendo? E a partir daí vamos montar igual existe uma estratégia de negócio, vamos montar uma estratégia de tecnologia da informação. Vamos fazer, a gente tem atuado muito disso na Multi, de fazer o PECT, de entender onde vai tecnologia, não é tecnologia só pela tecnologia, mas vamos definir, na área comercial, que dores a gente precisa atender, que soluções tecnológicas a gente tem no mercado, quais dessas centenas de soluções é a mais adequada. E vamos fazer de forma planejada, não sair só comprando tecnologia à torta à direita, que não vai funcionar. Perfeito. E você sabe que você faz um comparativo, para mim eu acho interessante, porque a gente tem que fazer isso na vida também, né, Celso? Tem que planejar um pouco as coisas. Sim. Não é deixar a vida me levar. Eu acho que a gente também tem que entender para onde a gente quer ir com as coisas que a gente está construindo. Isso está muito relacionado à nossa vida pessoal, à nossa carreira e aos projetos que a gente vai assumir dentro do decorrer de toda a vida profissional e pessoal. Sem dúvida. E eu acho que às vezes falta um pouco de planejamento. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei olhar para frente, né? Eu acredito nisso. Às vezes meu marido fala, você sonha demais. Mas não, deixa eu sonhar, porque está aqui, Eu estou construindo isso, eu estou pensando isso. E acho que é saudável também a gente ter uma ambição que é muito diferente de ganância. A ambição é você querer mais, você construindo mais, você batalhando mais. A ganância é você destruir o do outro para poder ter alguma coisa. Então, ser ambicioso é algo positivo. Você é uma pessoa ambiciosa que busca para frente? Como é que é? Sim, sou ambicioso e até, voltando um pouco ao que você falou, essa história do planejamento é uma coisa que nós, brasileiros, né, temos que aprender mais, né? Então, a gente tem que aprender com outros lugares mais sólidos, né? O brasileiro é muito pelo impulso. Então, essa história que você falou é importante planejar, não só vida profissional, como vida pessoal. Eu sou ambicioso no sentido de viver uma fase da vida madura hoje, né? E eu falo dessa virada de querer compartilhar, de querer fazer mais coisas, de poder entrar de cabeça nessa história de poder pegar tudo que eu aprendi hoje, né, e poder dividir isso com o máximo possível de pessoas. Então isso hoje é uma ambição e um aprendizado que eu tenho, assim. Então vir com você aqui num programa desse é tão bacana para olhar desse jeito que você conduz, como você faz com as suas empresas. Então muita ambição nesse sentido de aprendizado hoje. Excelente. E faz todo sentido, porque a gente tem que ser ambicioso para tudo que a gente quer almejar.
Não estou falando só de coisas materiais. A ambição é muito aberta. Sim. A ambição é para a gente buscar construir o que a gente quer. E, por exemplo, o Celso fala, eu quero tocar muito mais pessoas. O que eu posso fazer? Onde eu posso ver? O que eu posso modelar? Com quem eu posso criar uma parceria? O que eu posso construir? E é isso, para chegar no objetivo comum, que é o sinal de você tocar mais pessoas, a entregar muito mais, deixar muito mais legado. E aqui eu tenho pessoas maravilhosas que vêm da LPA e você para deixar legado, para entregar um conteúdo e para transformar você que está aí do outro lado. Mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Grupo, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares.
Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa maravilhosa aqui com o Celso Sberner. Celso, a gente já conversou um pouco sobre o ambiente corporativo, sobre negócios, mas tem um lado seu que está deixando o seu legado, que você está realmente trazendo sucesso, está trazendo histórias de sucesso, está explicando o que é sucesso, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é sucesso. As pessoas acham que é sucesso só não, ter dinheiro. Eu acho que sucesso é muito amplo, pelo menos para mim, envolve uma série de coisas, principalmente quando tem a bagagem da minha família, né? Que eu acho que para mim é sucesso, quando a gente tem essa estrutura, essa família, essa construção e, claro, realizar os projetos pessoais e profissionais, mas eu acho que o sucesso ele é muito amplo. E você acabou criando um projeto, que é um programa, que está na televisão, que está no YouTube, que é o Sucesso Brasileiro, que ele nasceu em 2024. Eu queria que você contasse como que você construiu, por que você construiu, porque tudo tem um início, né? Sim. E teve uma virada de chave aí também para criar um programa. Sim, conta pra gente. sim. Sem dúvida. Isso me deixa muito empolgado hoje de falar desse projeto do Sucesso Brasileira recente, né, de 2024 para cá. E nasceu um pouco dessa inquietude de estar no mercado novo, de estar ali 2023 olhando e ali na empresa com o pessoal comercial e vendo que aquele jeito tradicional de relacionamento entre as pessoas, de informação, não era mais o ideal, não era aquele que motivava a bons negócios, a bons relacionamentos, né? Então, um pouco essa inquietude de começar a pesquisar, entender e conversar com os amigos. Então, conversei com alguns amigos que já faziam isso há algum tempo, podcasts e outros projetos diferenciados. E ali começou a surgir um pouco esse embrião de como é que nós vamos deixar esse conhecimento nosso acumulado, o meu e da empresa, de outras pessoas, como é que a gente vai difundir isso de uma forma mais efetiva do que aquela coisa no início dos anos 2000, né? Vai tomar um cafezinho com fala, entende, escreve, manda um e-mail, faz não sei o quê. Não, tinha que ser alguma coisa diferente. E disso eu não queria fazer uma coisa técnica. Muita gente fazia, poxa, porque vamos falar de tecnologia. Eu sempre fiz muita palestra de tecnologia, eu sempre vendi software, solução, projetos de tecnologia em todas as empresas que eu passei. Mas eu achei que ali falar de tecnologia era pouco. Eu queria falar de algo maior, né? Eu queria falar, e aí surgiu essa palavra sucesso, que me acompanha há muito tempo. Eu lembro que no passado, sempre que eu escrevi um cartão de Natal para alguém, de Feliz Ano Novo, assim, muito sucesso em 2016. No ano que vem, eu escrevia lá, muito sucesso em 2017. Então tinha essa história do sucesso como um todo, de olhar para o lado. E aí eu queria fazer alguma coisa Brasil. Eu ter trabalhado, né, em alguns países, na Europa, Estados Unidos e muito na América Latina, isso fez ter muito orgulho de ser brasileiro. E de aprender algumas coisas, Lilian, do tipo que eu sempre luto contra, que é o nosso complexo de vira-lata, é o Brasil achando que o Brasil é ruim. A gente tem, sim, problemas com educação, violência, corrupção. Como em muitos países a gente tem isso, salta aos olhos, mas a gente tem tanta coisa boa. Tem tanta coisa, tem tantas pessoas que fazem coisas diferentes, porque vamos exaltá-los. E aí, de uma grande loucura, de uma semana pensando, eu falei assim, então eu vou encarar essa história de fazer um projeto desse. Né? Vamos começar essa história de falar de relacionamento diferente, trazer essas pessoas aqui. Né? O projeto ele segue com mais coisas, não é só um podcast, hoje é um programa bacana que existe. Teve o prazer de receber você lá, foi um episódio muito legal. Mas a gente vai falar também de ajudar de questões sociais, a gente vai falar também de educação, de como fazer mais para não só falar, mas fazer mais
pelo nosso país. Aí nasceu o Sucesso Brasileiro. Muito bom. E teve alguma história que foi assim marcante para você, que você não esperava ouvir no Sucesso Brasileira, que deu uma mudada de chave também? Ah, muitas, né? Eu comecei o projeto muito com as pessoas de tecnologia, meu mundo. Então trazia lá o presidente da Oracle, trazia lá o presidente da IBM, o executivo de vendas da SAP, o executivo de vendas, né, o pessoal que fala da Salesforce. Então eu trazendo esse pessoal de tecnologia. Mas aí a gente foi sentindo que todos falavam de sucesso, não era uma questão só da empresa de tecnologia, era a trajetória das pessoas. Perfeito. E aí a gente começou, eu brinco que aí o programa a gente perdeu o controle dele. Porque alguém falava assim, olha, agora eu quero falar de... você não quer falar com o cara que é o especialista em reforma tributária? Pô, trouxemos lá Gustavo Oliveira, deu um show. Olha, ela aqui, Joyce Pellegrino, fala de comércio exterior, vende panetone em Dubai. Quer falar com ela? Queremos. Olha, eu corto o cabelo do Christian Fittipaldi. Você não quer falar com o Christian Fittipaldi? Fizemos um episódio de 1 hora falando de automobilismo e como o Christian fala que todo brasileiro pode competir em todo lugar do mundo. E aí foi indo, e aí a gente vai falar de startup. Pô, traz Cláudia Rosa, mas traz Lilian Prima Albuquerque, que fala disso já com uma abordagem, né, de negócios muito, muito forte. Então eu acho que assim, as histórias elas foram positivamente, Lilian, saído do controle para o bem. E hoje são 100 episódios, né? São 100 episódios com um conteúdo assim, muito bacana. Isso é muito bom, né? Eu gosto muito também do programa, porque a gente também acaba aprendendo. Sem dúvida. Eu acho que, eu até brinco, eu falo, acaba sendo um mini MBA aqui, porque eu aprendo com o meu convidado aprende comigo. Ótimo. E acho que não tem preço isso. Aprendizado é uma coisa tão valiosa, que é o que fica com a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje eu recomendo, muito mais legal do que assistir uma novela, assistir um programa como esse aqui, assistir um podcast. Com certeza. Onde você tem conteúdo, onde você vai ver pessoas falando e vai aprender muito mais, com certeza. Eu tenho feito isso, eu tenho assistido mais conteúdos como esse do que outra coisa, porque é o que tem agregado, né? Claro, com pessoas reais, de verdade, trazendo insights valiosos, que é o que faz toda a diferença. Sem dúvida. E eu queria também que você me dissesse se teve algum padrão nessas histórias para quem prospera e se você conseguiu entender que isso era de forma consistente, esse padrão. Todo mundo tem esse padrão. Nossa, muito boa pergunta, Lilian, porque estamos chegando em 100 episódios no Sucesso Brasileira. Para todos os convidados, eu sempre perguntei o que ele entende por sucesso e que dicas ele daria para isso. E desde o começo, eu comecei a identificar padrões de sucesso. Né? As pessoas têm uma certa... Por que esse cara aqui é um humorista super famoso, como é o Diogo Portugal, estava lá? Por que o outro é um jornalista como o Leão Lobo, que está há 40 anos, né, no topo do jornalismo, na TV sempre? Por que esse aqui é o CEO da empresa? Por que esse aqui é o melhor vendedor de todos? Né? E existem, sim, padrões. Né? Isso, inclusive, dando uma notícia fresquinha, um spoiler bacana, assim, eu consegui colocar isso num livro. Né? Então, estou muito empolgado, cansado, porque os últimos foram 2 anos e pouco de projeto, os últimos meses escrevendo isso, compilando esses padrões. Né? Agora, então o livro Sucesso Brasileiro... Então tem que ter um spoiler de alguns padrões aqui pra gente. Tem sim, então tem alguns padrões sim, né? E disso saiu uma metodologia, né? Um pouco ambiciosa, mas que bem trabalhada, ajuda as pessoas e vai ajudar você a ter mais sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Todos estudam muito, todos. Então você pega lá, 90% desses entrevistados falam muito de estudar. E não é só o estudo formal, de uma faculdade, uma universidade, mas com essa curiosidade de querer aprender, de pesquisar, de ir a fundo, de estudar. Então talvez o primeiro padrão é estudo sem dúvida, né? O segundo é resiliência. Se pegar dos empreendedores, tem vários desses convidados empreendedores, mais da metade, quase 70% deles quebraram ou tiveram um negócio que não deu nada certo e se viram num momento muito duro de falar assim. Então pegar o Marcelo Ramos, que ele conta a história de como de um restaurante quebrado, a Swile, que é um unicórnio, em 5 anos. Quebrado aqui, quebrou. Né? Então tem vários exemplos e esses caras são resilientes. Então você estuda muito, mas não basta, você tem que ser resiliente nessa história. E por último, um padrão assim que salta aos olhos, é a atitude. É a atitude. Então eu diria que até um ciclo.
Sucesso é igual estudo, mais resiliência, mais atitude. E atitude é que você tem que tomar ou para você montar o seu próprio negócio, ou para você ir atrás de uma promoção, ou para você lançar um produto novo, ou um serviço novo, ou você fazer uma coisa nova. Não deu certo? Volta, estuda. Fica ali naquela história, resiliente. Vamos falar que não vai dar certo? Mais resiliência. Estudou? Resiliência, atitude. Então esse é um ciclozinho. Talvez esse salte aos olhos depois de outros tantos padrões que vai estar lá no livro. Ai, excelente. Olha quantas dicas aí para vocês sobre os padrões. E realmente você vai falando, eu vou identificando tanta coisa. E tem coisas que às vezes a gente nem percebe na gente, mas que é realmente isso. São padrões Sim. que as pessoas vão desenvolvendo e que a gente vai aprendendo também, né? Mas que mensagem você gostaria de deixar para quem busca profissionalmente crescer sem perder propósito e autenticidade? Muito bacana. Bom, propósito é aquilo que faz você acordar de manhã e ir pensando para que caminho você vai, né? Independente da sua rotina, se você vai trabalhar, se você vai estudar, o que você fazer, mas tenha um propósito, né? Tenha o seu propósito ali para você acordar e ir atrás disso, né? Propósito é importante. Se puder, formalize, né? Porque é muito bacana. E quanto mais autêntico, né? Quanto mais autêntico, melhor. Mas não precisa ser uma coisa super inovadora, tudo. Claro, se você tiver oportunidade, né, tiver os seus cliques de inovação, que seja muito autêntico. Então, tenha o seu propósito, faça ele o mais autêntico possível, busque sempre esse propósito. Não fuja dos seus valores. Perfeito. Quaisquer que sejam eles, mas não fuja dos seus valores, né? Você mantenha os seus valores na sua essência de ser ali. Então, isso é importante. E aí, eu vou reforçar essa história do sucesso para você ter. Estude muito, seja resiliente e tenha atitude, né? Então, esse acho que é a dica. Muito bom. Mas agora a gente vai fazer uma dica. Eu vou te falar uma dinâmica. Agora a gente faz uma dinâmica onde eu falo para você algumas palavras. Você pode me responder em uma palavra ou me responder em uma frase. Tá. Então agora a gente vai fazer uma dinâmica. Você me responde em uma palavra ou em uma frase. Combinado. Liderança. Tá. Exemplo e inspiração. Tecnologia. É o que move a humanidade. Processos. Às vezes parece chato, mas tem que aprender e tem que ter dedicação. Tem mesmo. Pessoas. Tudo. Saber lidar com pessoas é o mais importante. Então, eu gosto muito de pessoas. Gosto de pessoas. Consultoria. Essencial. O consultor é o médico das empresas. Transformação. Transformação é você ter a capacidade de mudar tudo que você faz. Propósito. Aquilo para você acordar de manhã e saber para o caminho que você quer ir. Sucesso. Estudo, mais resiliência, mais atitude. Legado. Legado é você poder deixar coisas que vão inspirar outras coisas para sua família, para sua mãe, honrar o seu pai, para seus amigos, o seu ecossistema de pessoas. Então, é você deixar coisas para todos. Para todos, é verdade. Bom, Celso, que conversa maravilhosa. Agora eu vou te entregar o presente aqui dos nossos apoiadores. Tem mais coisa aqui? Tem sim. Que legal. Espera aí. Tem um presente aqui para você. Que lindo. Queria que você visse o que foi preparado aí. Tem algumas coisas que foram preparadas para você. Com certeza. Vou pegar a primeira garrafa. Tá bom. Desculpa. Que lindo. L'Arboleda. Um Chardonnay. Que lindo. Olha que bacana. Um Chardonnay. Mas olha com mais detalhes o que está escrito aí. Celso Sberner. Todo personalizado desse jeito assim. Exatamente. Que demais. Esse vinho, ele é um vinho lá de Mendonça, da Finca Própria. A Finca Própria é a oportunidade de você se tornar dono de vinícola através de uma propriedade compartilhada e inteligente. Então, vocês podem acompanhar o arroba aqui da Finca Própria. Que bacana. E lá eu tenho a oportunidade de ter um terroir também. Então, as pessoas que quiserem ter um terroir, a Finca Própria tem essa oportunidade. Personalizadíssimo. Muito e aí obrigado. foi personalizado para Muito, você. muito obrigado. Tá aqui. Tem mais coisa aqui. Sim, tem mais coisa aí. Bastante coisa aqui, né? Tem Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. Esse eu sempre deixo no carro. É um spray. Dux Defender.
É um produto muito bacana. A Dux está sempre com a gente. Conheço, sim. Né? Meu amigo Marcelo Spaziani. A Dux tem cuidado de muita gente. Eu não sabia que tinha coisa assim. Eu achei que era só Foi coisas... desenvolvido na época da pandemia. Ah, eu estava achando que era coisa só mais Gases e odores Para industriais. gases e odores, eu não sabia que tinha uma coisa assim. Esse Que é um bacana. produto que eles desenvolveram na pandemia, mas é uma empresa focada em gases e odores, retirada de gases e odores para ambientes industriais. Eu vou pôr aqui, ó, vou deixar todo Mas esse produto aqui é um produto mágico que eles têm, que todo mundo ama. Então muito a gente bacana. sempre Tem entrega mais aqui no coisa, programa. tem mais E coisas aqui, aqui certo? são informações da finca. Da finca própria tem mais E uma tem uma caixa. caixa aí. Essa caixa não foi preparada para você, mas foi preparada para uma pessoa especial, que é a sua namorada. Olha só! Pra Bel. Pra Bel. Olha que delícia. Não posso falar que não é meu, então não. Ela já vai ver no episódio. Não vou Mas deixar foi no preparada para ela. A Alexandra Moreira é uma artista, ela prepara a peça de acordo com o perfil da pessoa. Então ela olhou o perfil da Bel Olha só. e aí ela preparou essa peça. Então eu acho que a lindo. Bel vai gostar. Eu também acho. Nossa, muito obrigado. Obrigada. Muito gentil. Obrigada. Muito gentil mesmo. Sensacional. Que bom. Queria Adorei. que você deixasse aqui suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Claro. Fique à vontade. Celsius Banner em todos os lugares. Se você for no LinkedIn, tem lá um pouco de toda a trajetória no LinkedIn. @Celsius Banner também no Instagram. Tem até TikTok agora também. Tem o site www.sucessobrasileira.com.br. Lá a gente fala muito do programa e e-mails também, Celsius Banner, serão muito bem-vindos. Excelente. Obrigada, Celso. Foi um prazer te receber aqui. E você acompanha o nosso episódio também pelo nosso site www.lpaivocê.com.br, pelo nosso Instagram, @LPAivocê, pelo meu Instagram, @Lilia_Primo_Albuquerque, e acesse o QR Code que está aqui na tela para você ganhar um e-book gratuito que vai te auxiliar na sua jornada e também a diversos prêmios do LPA e você. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.